E aí, pessoal, beleza? O tema é um pouco diferente hoje, mas é um assunto muito interessante, pelo menos eu acho, né? Eu acho que vocês não sabem, mas eu gosto muito de literatura germânica, né? Das grandes sagas germânicas, da época que eles ainda eram pagãos e também durante o tempo, né, que eles passaram pelo processo de conversão, eles escreveram, ou foi se escrito grandes sagas referentes às suas histórias que eles passavam oralmente, coisas do tipo. Dentre eles, talvez uma das grandes histórias, né, e sagas germânicas seja da figura de Beowulf, né? O Beowulf até teve um filme, mas aquele filme é terrível, né? Uma distorção completa da história, eu não recomendo para ninguém. Mas é um grande clássico, né, da literatura, principalmente anglo-saxã, né? Que se você for analisar, há ainda na história de Beowulf grande semelhanças e paralelos com a história do próprio Cristo. Em que sentido eu digo isso? Por exemplo, durante o período do paganismo germânico, os germânicos eles reverenciavam muito essa questão da façanha, né, dos grandes feitos em guerra. É por isso que na literatura germânica, nas sagas germânicas, a maior figura de todas é Sigurd. Sigurd, né? Sigurd, ele é o homem que mata o dragão. Ou seja, em toda a literatura germânica, Sigurd é o herói por excelência. Por quê? Porque ele é o herói que matou o dragão. E nesse ponto entra a história de Beowulf, né? O Beowulf, para quem não sabe, ele é, ele é convocado pelo rei Hrothgar, né? Que fica mais ou menos hoje, provavelmente lá na região da Dinamarca, para se livrar do grande monstro que aterroriza o reino, né? Que é o Grendel, né? E vai lá o Beowulf, né? Ainda com esse espírito germânico, em busca da glória, ou seja, do grande feito em guerra que seria matar esse grande monstro que era o Grendel, né? Ele até é dito, é muito interessante que ele é dito que ele é descendente de Caim, mas isso aí é outra questão. Mas enfim, então Beowulf, né, como um bom herói germânico, ele vai em busca da glória, matando o Grendel. Posteriormente, ele tem que matar também a mãe de Grendel, que é um outro monstro ainda. E nesse aspecto, Beowulf se torna um grande herói, né, da cultura germânica e pelo mundo famoso por ter matado esses dois monstros. Mais ainda, perante a mentalidade germânica, né? Pagã germânica, ele ainda não tinha matado o maior e mais famoso de todos os monstros, que seria o próprio dragão. Mas é justamente aí que entra um conceito questão muito interessante, porque o Beowulf ele vai ser composto durante o processo de conversão, né, dos anglo-saxões ao cristianismo. Quando um dragão invade o reino de Beowulf, ele, como um grande herói, vai, né, para em busca, né, de matar esse dragão. E é uma coisa muito interessante. O Beowulf ele vai acompanhado dos seus 12 retentores, né, seus 12 companheiros. Dentre deles, um era o seu parente, se eu me lembro bem, era o sobrinho dele, que era o Wiglaf. Né? Ele vai lá e Beowulf, no processo, mata o dragão, só que ao mesmo tempo ele se sacrifica, ou seja, ele morre durante o processo. Ou seja, perante a mentalidade germânica, Beowulf não poderia ser maior que Sigurd, né? Porque Sigurd matou o dragão. Matou o dragão, o maior feito de todos. Porém, é algo muito interessante, porque Beowulf, apesar dele não ser o maior herói segundo o parâmetro germânico, aí há uma coisa muito interessante, porque perante o padrão cristão e o texto, né, da saga de Beowulf vai deixar isso muito claro, né? Beowulf torna-se, né, perante a visão cristã, o maior de todos os heróis. Por quê? Porque assim como Cristo, Beowulf, ele morre no processo, se sacrificando em prol de outros, né? Ou seja, dos seus 12 retentores e do seu reino. E ao mesmo tempo, ele morre derrotando um grande dragão ou uma grande serpente, né? Que seria o paralelo a Cristo e Satanás, né? E coisa do tipo. E ao mesmo tempo, além desse sacrifício, o Beowulf ele coloca como seu representante, né, o sucessor, o seu sobrinho que o ajuda, que é o Wiglaf, né? Ou seja,
Eu vejo pessoalmente o paralelo de Wiglaf e Beowulf como Cristo e São Pedro, né? Ou seja, no final da história, se você for ver bem, a visão cristã vai moldar muito a própria saga do Beowulf, né? Mostrando que é uma superação daquela antiga visão de mundo pagã, né? Ou seja, o maior de todos não é meramente aquele que tem o feito em guerra, mas é aquele que se sacrifica e morre pelos outros. E, nesse sentido, Beowulf torna-se maior que Sigurd, porque morreu pelos outros. Enfim, queria compartilhar isso com vocês, que é um tema que eu gosto bastante. Espero que vocês gostem também. O vídeo ficou um pouco grande, mais do que eu queria, mas é muito interessante, né? Enfim, pessoal, o vídeo de hoje fica por aqui. Valeu, até mais.